E nós vamos falar sobre isso, porque a gente precisa acessar lugares em Deus que nós não estamos acessando. Nós falamos isso durante a semana e nós aprendemos, a igreja evangélica, né, a só ficar guerreando contra demônios. A gente percebe que se você for ver, e falamos isso na sexta-feira, por exemplo, quando o Senhor usa Moisés para tirar o povo do Egito, foi uma fase, foi um tempo de tirá-los do Egito. Por exemplo, quem aqui já saiu do Egito? Quem já saiu do Egito? Amém. Egito é o mundo, é a vida errada que antes nós levávamos na escravidão. Então olha o processo, saímos do Egito, agora Moisés morre. Aí Deus levanta quem? Josué e quem? Agora não é mais para tirar do Egito, agora é para introduzi-los na terra que manda leite e mel, Canaã. Diga glória a Deus. Então qual é o nosso papel hoje aqui como bispo, como pastores? Qual é o nosso propósito? Levar você a Canaã. Amém, gente? Só que para chegar a Canaã nós precisamos ultrapassar o segundo céu. O segundo céu é aquele céu onde há batalhas espirituais, onde você luta com potestades, principados. Mas o Senhor está nos levando para o terceiro céu, o lugar onde Deus traz a revelação para quem? Para Paulo. Deus quer nos levar a lugares mais profundos nele. Diga glória a Deus. É tão forte isso que quando Paulo ele volta, ele fala algo muito interessante para o povo. Ele fala: já tem coisas que vocês não estão preparados, hein, para ouvir. Por que não estão preparados para ouvir? Porque ainda estão acessando só o segundo céu. Ou às vezes ainda são crianças na fé, são imaturos, que ainda não estão preparados para receber um alimento mais forte. E o Senhor está nos convidando, igreja, preste atenção nisso, e está nos chamando a ir para lugares mais profundos nele. Diga glória a Deus, igreja. Lugares que nós precisamos possuir, lugares que nós precisamos tomar posse. O reino de Deus é tomado por quê? Jacó, para ele se tornar não mais Jacó, que é tido como enganador, como, vamos falar da linguagem aqui do Brasil, malandro, porque ele recebe a bênção, ele toma posse daquela bênção que não era dele. Mas a Bíblia diz que ele luta com um anjo. Diga glória a Deus, igreja. E a partir dali o nome dele é mudado, é transformado para o nome de Israel, como príncipe, lutastes e prevalecestes. Às vezes você quer receber e quer coisas do Senhor e você não quer lutar. Às vezes tem coisas que Deus quer entregar para você, já estão preparados para você, mas não depende de Deus, depende de quem? Depende de você. Depende do seu posicionamento. Isso você vai ver em toda a Bíblia. Você vê que a terra que o Senhor havia preparado para o povo de Israel, era necessário que eles tomassem posse. Porque quem estava lá? Os gigantes. Às vezes tem coisas que Deus está querendo que você ocupe, mas que já tem outras pessoas o quê? Ocupando. Ah, mas bicho, já tem outros lá, mas Deus está falando: vai, desapossa, eu sou contigo. E nós vamos entender nessa pregação de hoje, presta atenção nisso, igreja, porque o Senhor levanta 12 espias que vão lá só para quê? Para espiar a terra. Eles entraram, mas eles não possuíram. Então você vai perceber uma coisa que Deus quer falar com você. Veja que os 12 entraram, espiaram a terra, mas não possuíram a terra. Quem possuiu daqueles 12? Josué e quem? Só 2. Então você vai entender que não é só entrar na terra, é o quê? Possuir. Tem muita gente que entra, mas não possui. Às vezes nós entramos, meu irmão, em lugares em Deus que o Senhor nos chama e nós não possuímos o que o Senhor nos entregou naquele momento. Tem gente que vem na igreja aqui hoje, ela entrou na igreja, mas ela sai daqui sem possuir o que Deus estava preparando para ela aqui nessa manhã. Quem está pegando aqui, gente? Quem está entendendo? Abre sua Bíblia. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Efésios. Livro de Efésios.
Aleluia, Jesus. Efésios 1, vou começar. Abaixa a sua cabeça, Pai. Fale conosco, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Senhor, nós queremos possuir, Jesus. Possuir o que o Senhor nos entregou, o que já está preparado para a gente. Aquilo que não vem de nós, mas vem do Senhor. Abre o nosso entendimento nessa manhã de hoje, Deus, para que fique claro o que o Senhor quer falar conosco aqui. Essa é a maior revelação que nós esperamos. É a Tua palavra. É a Tua direção. É o Teu Espírito, Deus, falando através de mim. Que não seja eu a falar. Que eu diminua, que eu suma, que eu desapareça aqui nesse altar. E que o Senhor apareça por meio da minha vida, Pai. Que eu seja a boca Tua para destravar mentes que estão aqui travadas. Que eu seja, Pai, instrumento Teu para despedaçar corações que estão petrificados. Para liberar sobre a vida dos Teus filhos nessa manhã sentenças de mudança na vida deles, Senhor. Destinos, meu Deus, venham ser reposicionados aqui hoje pelo Senhor, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor me faça um instrumento Teu hoje, Deus, para trazer de volta aqueles que se perderam no caminho. Faça isso, Pai. E para tornar aqui uma igreja abençoada, um povo próspero, um povo, Deus, que desfrute das coisas do Teu reino. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem está comigo aí, gente? Glória a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando a gente fala de prosperidade, o Senhor mesmo disse que o diabo ele veio tão somente para matar, roubar aí. Deus veio para trazer vida e vida em abundância. Isso nós vemos prosperar. Só que essa prosperidade não é a prosperidade que o mundo nos ensina, capitalista. A gente precisa entender isso. Essa prosperidade que o Senhor nos traz, muitas das vezes Deus vai nos tirar prosperidade financeira para nós termos uma vida próspera nele. Quem está entendendo isso, gente, pelo amor de Deus? Porque às vezes a gente está falando de prosperidade, vida e abundância, a pessoa fala, oh, Deus abençoado, tem tanto dinheiro na minha conta. E muitas das vezes Deus faz é tirar, para que você tenha prosperidade em Deus, para que você viva uma vida abundante no Senhor. Porque às vezes, vamos falar, o dinheiro tem roubado muitas pessoas de quem? De Deus. Quem está comigo aqui? Então que você possa entender isso. Deus, eu quero ter prosperidade no Senhor. Eu quero, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa vida em abundância possa estar sobre a minha vida. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Glória a Deus, igreja. Em nome de Jesus. Mas olha o que ele vem falando aqui. Nós vamos falar hoje sobre possuir. E o que significa a palavra possuir, bispo? Ter posse de algo. O que mais significa? Ter o domínio. Repete, ter o domínio. Ter em seu poder, gozar de. Ou seja, é o que aquele povo ia fazer ao entrar na terra prometida. Eles iam ter aquilo, o domínio daquelas terras. Eles iam dominar aquelas terras. Eles iam possuir aquelas terras. Eles iriam gozar dos frutos que aquela terra traria. Diga glória a Deus. E quando nós entendemos a palavra possuir, nós entendemos em Gênesis, voltando, Deus, ele dá autoridade ao homem de possuir e de renomear a terra, de nomear as coisas terrenas. O Senhor diz para Adão: dominai sobre tudo. Diga glória a Deus. A partir daquele domínio, o homem passou a dar nomes. Isso aqui vai ser peixe, isso aqui vai ser leão, isso aqui vai ser vaca. Ele teve o que, gente? O domínio de nome. Quando o homem peca e ele sai desse lugar, desse o que, gente? Ele é amaldiçoado. Ele sai
do paraíso. Quando ele sai do paraíso, ele perde por conta do pecado. Ele perde também o quê? O domínio. Agora o homem passa a ser o quê? Dominado pelo pecado, dominado pelas doenças. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? O homem tem que trabalhar, aonde não havia espinhos, abrolhos, a terra começa a ter que antes não tinha. Então, enfim, o que nós entendemos? Que quando Cristo vem, o segundo Adão, agora tudo se faz novo. Tudo passa a ser o quê? Restaurado. Deus me traz de volta para esse jardim. Diga glória a Deus. Deus me traz de volta para esse lugar secreto nele. Então, se eu volto a esse lugar, eu passo a ter o quê? Domínio. Eu passo a ter domínio e passo a ter autoridade para renomear coisas na minha vida que se perderam. Eu passo a ter autoridade de falar, a partir de agora, o que não existia vai existir. Eu começo a falar com a porta. Porta se abre e a porta vai se abrir. Quem está entendendo isso? Eu falo com a doença e a doença o quê? Sai. Eu falo com a árvore. Jesus não falou com a árvore? Eu falo assim, ficou doido. Mas olha o domínio que nós passamos a ter. O domínio sobre as coisas, aleluia, materiais. Entenda bem uma coisa, gente. Como assim, bispo? Por muito tempo, a igreja, ela materializou as coisas espirituais nas coisas materiais. Que é isso, bispo? Ou seja, pegou o que era material e tornou ele o quê? Espiritual. O óleo ungido, isso aqui é lá do céu. Ou seja, pega um óleo, uma coisa material e torna o quê? Espiritual. O sal, esse sal aqui agora é consagrado. A chinela, a pulseira. Quem está comigo aqui, gente? A rosa consagrada. Ou seja, o homem aprende agora com a religião pegar coisas que são materiais e torná-las o quê? Só que Deus não quer isso, gente. Deus está querendo que nós, preste atenção nisso, materializamos as coisas espirituais aqui na terra. Quem entende isso, gente? Você entende isso, sim ou não? Quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Ah, bispo, Abraão foi escolhido e você foi o quê? Quem crê que é o escolhido de Deus? Só que os escolhidos de Deus, meu irmão, quando Deus pede o Isaac, ele entrega. Quando Deus pede para sair da terra onde está, ele sai. Às vezes nós queremos o tudo de Deus, mas nós não damos o nosso tudo para Deus. Qual tem sido a tua resposta em relação ao Deus que você serve? Lembra que nós falamos aqui, o pastor Gil trouxe, lembrando isso que nós estamos falando, que Deus tem de você o quanto você tem dele. Olha que coisa forte. E às vezes Deus não tem nada de você. Quem está comigo aqui, gente? Você tem de Deus o quanto Deus tem de você. E o quanto Deus tem de você? Ah, bispo, eu entreguei só minha perna para Deus. Você já se entregou por completo? Você já se entregou de verdade? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja e nós não estamos acessando lugares e nem alcançando coisas simples de alcançar. Por quê? Porque nós estamos querendo pegar as coisas que são materiais e tornar elas o quê? Espirituais. E nós não estamos acessando esse terceiro céu, trazendo e materializando as coisas espirituais, céu na terra. Diga glória a Deus, igreja. Nós não aprendemos isso. Mas eu creio que nós vamos sair daqui, meu irmão, em nome de Jesus. Não como aqueles 10 espias que apenas entraram, mas não possuíram. Mas Deus está nos levando para entrar e para possuir o que já está preparado para nós. Diga a glória a Deus, igreja. Já está preparado, gente. Já está preparado. E às vezes nós não possuímos porque nós não acessamos esse lugar.
Ô bispo, fala mais claro aí, como é que eu faço para acessar esse lugar? Ah, meu irmão, Deus quer de você. Deus quer você. Às vezes você durante a semana não ora, você não busca, você não fala com Deus, você nem lê Bíblia, você lê. E você quer que Deus faça coisas grandes na tua vida, sendo que o que você faz para Ele é tão pouco, tão pequeno. Nós só vamos conseguir acessar esse lugar em Deus, meu irmão, quando de fato nós nos aplicarmos, nós nos dedicarmos e nós nos entregarmos 100% para Ele. 100% para Ele. Quem entende isso, gente? Você entende isso ou não? Olha o que ele vai dizer aqui, para a gente entender isso. Efésios 1, versículo 3 ao 5. Deus nos abençoou em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, Fala para o irmão que está do teu lado, a bênção está aí, meu irmão. A bênção está aí. Ele já está abençoado. Nos abençoou com todas as... Eita Jesus. Espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Onde é que está a tua bênção? Está em você tornar isso aqui espiritual? Hã? Não. Está lá em cima, meu irmão, nas regiões celestiais. Fala para o irmão que está do teu lado, vai para lá. Fala aí, vai para lá, meu irmão, vai para lá. Vai para lá. Por isso que nós estamos falando sobre a oração. Eu vi que tem irmãos aqui que a Priscila falou assim, quem vai orar a tal hora? Quem vai orar a tal hora? Eu falei, rapaz, tem irmão que nem levantou a mão, que ele não vai orar, ele não vai orar a hora nenhuma. E por que ele não vai orar? Porque ele não tem prazer em orar. Porque ele não tem prazer nas coisas do Senhor, ele ainda não entendeu. Que essas orações, o relógio de oração, ou o que for, é para o teu bem, é para você, meu irmão, começar a acessar esses lugares. Quem está entendendo isso? Está dando para entender isso, sim ou não? Às vezes nós estamos na igreja, mas vivendo sem propósito. Eu falei com o irmão esses dias, e eu conversei com ele a respeito justamente de abrir a visão. Abrir a visão. Porque às vezes a gente está na igreja e fala assim, ai pai, eu não preciso de muito não. Eu não preciso de muito. Se o senhor me der aí uma aposentadoriazinha já está bom demais. Tá bom. Eu falei para ele, você está errado. Você está totalmente errado, porque eu sei do teu potencial, eu conheço você e sei que Deus tem coisa grande para fazer através da sua vida. Quem está entendendo isso? Porque essa é a tua visão. Qual foi a visão de Ló? Quando Deus tirou de Sodoma e Gomorra, o Senhor falou, vai para o monte, o que ele falou? Assim não, Senhor, me manda aí para essa terra pequenininha e nela habitarei minha alma. Me manda lá, é pequenininho. Ele falou, tá bom, você quer isso aí? Foi a desgraça dele. Fala para o irmão que está do teu lado, viva uma vida com propósito. Viva uma vida com propósito. Porque até no dinheiro que Deus vai te dar, na prosperidade que Deus vai te dar, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele, para ajudar, para abençoar outras pessoas, para abençoar a tua igreja. Quem está entendendo isso, gente? Está dando para entender, sim ou não? Ou seja, eu tenho que entender isso. Porque se a tua visão está, não, tá bom demais, eu vou viver aqui com salarinho, tá bom, eu sei, a gente não tem, como é que fala? A gente não tem mais aquela, como é que é o nome? Ganância e ambição, obrigado. Porque a nossa ambição, os olhos estão aqui, aonde? No céu. Mas eu sei que Deus quer me usar aqui na terra e eu quero ter uma vida com propósito. Eu quero fazer parte daquilo que o Pai está me chamando para fazer. Quem está entendendo isso? Está dando para entender, sim ou não? A tua vida não gira mais em torno de você, gira em torno do próximo. Quem está entendendo isso, gente? Se você entender isso, você vai viver coisas que você ainda não viveu. Por isso, quando a Bíblia fala, todo aquele que pede, recebe. Não é que tudo que você vai pedir, você vai receber. Mentira isso. Dentro da visão, do contexto humano. Mas quando ele diz tudo que pedir, está dizendo a respeito de você ter a mente de Cristo. Está se referindo à vontade de quem? Olha a oração do Pai Nosso.
seja feita a tua, assim na terra como é aonde? Então, quando eu passo a pedir, os meus pedidos já não tem nada a ver mais comigo, estão conectados com a vontade do Senhor, e ela se cumpre. Quem entende isso? Você entende isso, sim ou não? Por isso que eu preciso sair desse lugar. Quando a Bíblia fala que nós precisamos buscar, alcançar a estatura de Cristo, é justamente isso. Somos nós crescermos, somos nós sairmos desse lugar onde a vida inteira nós só ficamos guerreando. Tem irmãos que a gente vai falar com ele, meu irmão, e aí? Ele fala, ô bispo, é só guerra, bispo. E aí, meu irmão, como é que você está? Estou na guerra. E que diabo é isso? Sai desse lugar, meu irmão. Sai desse lugar. E aí, minha irmã, como é que você está? Estou na luta. Misericórdia. E tem pastores assim também. Mas por quê? Porque não estão entrando e não estão possuindo. É aquela pessoa que entra, às vezes na igreja, ela, ai que maravilha. Aí quando ela sai, ela não possui nada. Ela não possuiu a força, ela não possuiu a paz, ela não possuiu a alegria que vem do Espírito, ela não possuiu a fé, ela não possuiu aquilo que o Senhor tem como promessa para a vida dela. Quem está comigo, gente, pelo amor de Deus, você está aí, gente? Quem está entendendo o que o Espírito está querendo falar? Então vamos entender isso. Pode falar, senhor Rogério, leva o microfone lá para o senhor Rogério, tem aí? Leva lá, pastor. Por isso que Deus compara o homem, né, como uma árvore. Uma árvore, ela faz o quê? Ela dá o quê? Frutos. E a palavra diz que ela dá sombra também, né? Então o fruto é para quê? Para alimentar, serve para alimentar. E a sombra na Bíblia significa descanso, né? E ele fala, toda árvore que não dá fruto, ele corta. E a que dá fruto, que gera fruto, ele limpa para que dê mais frutos ainda. Então o papel de alimentar é que nós temos que estar alimentando os outros. Amém. E descanso para os outros, que é a Amém. sombra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, é isso mesmo. Amém, gente? Olha só, vamos lá, vamos continuar. Eu parei aí, não? Eu li tudo? Não? Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Quem crê nisso, gente? Antes da criação do mundo, meu irmão, Deus já tinha te escolhido. Deus já sabia que você ia nascer, amém? Para sermos o quê? Santos. O que é santo? Separado. E irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? Que você não precisa o quê? Repreender, que não tem culpa. Você não precisa ficar repreendendo. Fulano, você não fez isso. Eu não preciso que ninguém fique me falando o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. É aquele funcionário que chega na empresa, meu irmão, o patrão não tem nem o que falar nele. Que ele a hora para chegar no culto é 7, no trabalho é 7h30, ele chega às 7 horas. Quem está entendendo? Ou seja, é aquela pessoa que não tem o que falar dela, não tem o que repreender dela. Amém? Ele diz, irrepreensíveis em sua presença. Glória a Deus. E aí ele vai dizer aí mais no 5, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Olha só, hoje você é filho, Deus está te chamando para acessar lugares que Ele está, lugares altos que Ele está assentado, Ele quer que você se assente com Ele também. Amém, gente? Na verdade, quando você está nesses lugares celestiais, lugares altos, a tua visão, ela muda. Eu lembro que o Senhor chama Abraão, leva ele para um lugar alto e fala assim, Abraão, tudo que os teus olhos estão vendo será seu. Tudo o que os teus olhos estão vendo será seu. Você começa a observar que aonde a tua visão chega é aquilo que Deus vai dar para você. Às vezes você está aqui com uma visão muito o quê? Pequena. Crendo em um Deus tão grande e vivendo com uma visão o quê? Pequena. Fala para o irmão que está do teu lado, abre a visão, meu irmão. Abre a visão, abre a visão, abre a visão.
Amém? Abre a visão. Abre a visão, meu irmão. Porque às vezes você está vivendo segundo os teus planos, segundo a força do seu braço. Não, mas eu consigo, faço. E não é em você mais, é nele. Nele somos mais que vencedores. E em nós? O que será que nós conseguimos? Não chegar a lugar nenhum, meu irmão. O que nós conquistarmos não se compara ao que nele nós conquistaríamos. Glória a Deus. No versículo 20, ele vai falar assim mais, em Efésios ainda, ele vai dizer assim, ó. Versículo 20, Efésios 1, 20, 21, 22 e 23. Diz assim: esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões o quê? Esse mesmo poder que fez isso, muito acima de toda o quê? Eita glória! Acima de toda potestade e autoria, poder e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Meu Deus do céu, gente. E às vezes a gente está preocupado com a macumba que fizeram para a gente. Com o olho grande do irmão, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, se nós tivermos entendimento do que Deus está querendo nos mostrar hoje, nós não vamos viver mais essa vida, vou falar, pequena, mesquinha, que nós estamos vivendo hoje. Deus vai nos levar para outro nível. Diga glória a Deus, igreja. Deus vai nos elevar de uma maneira que as coisas aqui na terra vão acontecer alinhada com a vontade do céu. Nós vamos conseguir possuir coisas que antes não estávamos o quê? Possuindo. Possuindo. O que é possuir? Tomar posse daquilo. Entrar e possuir. Eu quero declarar também na tua vida que todas as vezes que você entrar no secreto com Deus, tem algo que Deus quer que você possua. A gente vê essa situação de Jacó, né, lutando com o anjo. E parece que o anjo é fraco, né? Como é que anjo é esse, né? E Jacó, um homem, vai lá e luta com o anjo e vence. Porque a Bíblia fala em outras traduções que ele lutou com Deus, né? E prevaleceu. Não está falando anjo, está falando Deus. Só como assim, gente? Como é que Jacó, ser humano, luta com Deus e vence? Quando você entende o pai, gente. Quem aqui já brincou de guerrinha com o filho? Hã? Já brincou? De lutinha? Quem já brincou de lutinha com o filho quando era pequena? Aí o filho vinha e você vai, bate, aí você caía no chão, aí ele ficava todo, tá vendo só? Ou seja, imagine um anjo, imagine Deus. A Bíblia fala que o anjo só deslocou a coxa dele, mesmo assim ele começou o quê? A articulação da coxa, que é uma dor, meu irmão, e ele mesmo assim ainda segurou ali. Ele poderia morrer se o anjo quisesse matar. Mas o que Deus viu nele? Um cara disposto a possuir. Eu não vou sair daqui enquanto não me abençoares. Eu não vou te largar enquanto não me abençoares. E às vezes a gente está precisando disso nesses dias, gente. A gente está vendo pessoas que estão vivendo a vida de qualquer jeito. Está errado, eu tenho que ter um propósito. Quem entende isso? Você entende isso, sim ou não? Então para de ficar somente guerreando nas regiões celestes. Entra nesse lugar e toma posse do que é teu. Entra e possui. Só que para possuir, meu irmão, a Bíblia fala que Josué e Caleb tinham outro
neles houve outro espírito. E foi espírito de covardia? Não. O espírito que precisa haver dentro de nós, para que esses dias nós possuirmos, é o espírito de Josué e Calebe. Quando eles iam para subir, os homens começaram a falar: não, mas nós somos pequenos, nós somos como gafanhotos. E ele disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque nola dará a terra que mana leite e mel. Não venhamos desagradar o Senhor nosso Deus. Se ele disse que nós vamos possuir, então vamos para cima, porque é nosso. Diga glória a Deus. Veja que Deus está levantando pessoas aqui assim nesses dias, amém, gente? É o que Paulo diz, né? O véu foi se rasgado. E tem a ousadia de entrar no lugar santo do santo. É nesse ambiente, né? Quando ele fala que ele designou tudo, sujeitou aos debaixo dos vossos pés e entregou à igreja, é o mesmo que ele falou para Pedro: Pedro, tu és Pedro. É verdade. E eu te dou a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, aleluia, será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu. O que eu aprendo com isso? Não somente o que eu vou ter de Deus, o quanto Ele tem de mim, mas o que eu aprendo também aqui nesta manhã, que Deus está disposto a entregar tudo dele, se eu estiver disposto e disponível a devolver tudo para Ele. Aleluia. É por isso que Ele fala: dê a Deus o que é de Deus. A minha vida é dele. Amém. Amém, gente? Você está disposto a isso? Nessa manhã de hoje, nós precisamos estar dispostos, meu irmão, a viver uma vida com propósito. Glória a Deus, igreja. 1 Coríntios 15, vamos lá rapidinho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito o quê? Quem é o segundo Adão? Cristo. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o quê? O natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é da onde? O que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Eita Deus! Mas os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, recebemos de igual modo a imagem do homem celestial. Meu Deus do céu. Amém? É forte, hein, igreja? É forte essa palavra. Sai do natural e vai para o espiritual. Porque nós não somos mais desse mundo. Nós não vivemos mais segundo o padrão desse mundo. Nós vivemos como seres, habitantes do céu. Aqui na terra. Por isso que o pastor falou, ele disse: o que ligares será ligado aonde? Quem tem esse poder? Quem é cidadão do céu? Quem já não é mais cidadão da terra. Que não se movimenta mais como se movimentam os da terra, mas se movimenta como se movimentam os dos céus. Como é que você tem se movimentado diante dos problemas que você está vivendo aqui na terra? A verdade é que se você é celestial, os problemas da terra ou o que você está passando aqui, isso jamais vai te abater. Quem está entendendo? Isso jamais vai ser um problema para você. Porque o Senhor está te levando para lugares o quê? Altos. E essas coisas são pequenas diante do que você tem recebido do Senhor. Amém, igreja? Pelo amor de Deus, você está comigo aí, gente? Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí, gente. Bispo. Pode falar. Posso compartilhar? Sim. Tem uma frase que eu quero trazer para a igreja, que Deus tem falado muito comigo essa semana. Eu até coloquei aqui para mim não esquecer. Ó. A ausência dos conflitos gera a acomodação, que pode colocar tudo a perder.
Então, às vezes a pessoa se pergunta, pastor, mas eu venho na igreja, por que eu enfrento conflito, por que eu enfrento luta? Deus, Ele permite para que a gente não venha se acomodar. Porque quanto mais lutas eu enfrento, mais dificuldades eu enfrento, mais perto dele eu quero estar. Então isso faz com que eu venha buscar ao Senhor cada vez mais. Esses dias estava ouvindo um pastor pregar e ele falou uma história interessante que me chamou a atenção, que tinha um amigo dele, pastor, que estava pregando, e ele deu um problema no braço, o braço dele travou. Não sei, ele falou o nome do problema, da doença, mas eu não vou lembrar. Mas o braço dele travou e levaram ele até o hospital. Chegou no hospital, deram uma injeção em outro lugar, não no braço. Ele falou, mas meu braço que tá doendo meu braço, o problema é no meu braço, por que você vai dar a injeção na perna? Falou assim, porque para eu tratar e sarar outras áreas do corpo, às vezes é necessário dar injeção, e eu não sei explicar direito, mas dar injeção aonde está são. Então, às vezes, Deus ele quer trabalhar em alguém da nossa família. Então, às vezes, Ele vai dar injeção em nós, para trabalhar na vida daquela pessoa, entendeu? Quem entendeu, gente? Ou seja, né, pastor? A parte sã da igreja tomou remédio pela parte doente. Sentiu a dor Isso da mesmo. agulha pela parte doente. Olha só, isso é forte, hein? É o corpo, né? É o corpo. Então veja que é importante, às vezes, a gente sentir a dor do irmão. Viu o que nós falamos aí? Ou seja, às vezes a gente vai tomar, às vezes, ali a dor, né? Como um corpo, uma doença. Às vezes você recebe ali a injeção no lugar que está bom, não está doente. Né? Na poupança, né? Você está lá. Às vezes, rapaz, mas a dor está aqui, mas vai ter que tomar aqui. E você, oh meu Deus, quem já tomou Bezetacil aí? Misericórdia, meu irmão. Rapaz do O problema céu. é o meu filho, mas Deus vem tratar comigo. Justamente, é verdade. É verdade. Às vezes Deus vai tratar em situações na tua vida, meu Deus do céu, mas é necessário. Glória a Deus. Mas lembrando sempre, gente, que nós precisamos estar em Canaã, ou em Sião, ou no terceiro céu, ou nos lugares altos que o Senhor está nos chamando para estar. O Salmo 137, para acabar, versículo 1 ao 4, vai falar forte sobre isso. E eu encerro aqui. Salmo 137, versículo 1, fala sobre a lamentação dos exilados. A gente vê hoje muita gente se lamentando. Muita gente se lamentando. Ai, por que está assim? Minha vida era assado. Por que isso? Por que aquilo? E a Bíblia vai falar aqui sobre essa lamentação daqueles que estavam agora presos na Babilônia. Diz assim, ó, junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos, o quê? A chorar, com saudades de quê, gente? Pelo amor de Deus, tem muita gente assim hoje, com saudades de Canaã, com saudades de Sião, com saudades do terceiro céu. Pessoas que um dia acessaram esses lugares, mas que hoje estão exiladas como escravas ou de volta para o Egito voltaram. Quem entende isso? Pessoas que retrocederam na sua caminhada. E sabe qual é a única coisa que ela tem? Os lamentos. Ai, como era bom quando eu falava em línguas. Como era bom quando o Espírito Santo me tomava, me pegava. Como era bom quando Deus falava comigo nas Escrituras. Como era bom quando eu estava ali ouvindo aquele louvor. Quando eu estava na casa do Senhor. E hoje estão apenas se lamentando com saudades. Tem muita gente na igreja, meu irmão, que já não chora mais na presença de Deus. Que já não consegue acessar esses lugares porque estão aonde? Na Babilônia. Estão escravizadas pelo pecado, pela sujeira, pelo medo, pelo vício. Quem entende isso, gente? E por que saudade, né? Porque o Salmo 139, 16 diz, né? Os teus olhos viam o meu embrião, e o teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um deles existisse. Ou seja, por que saudade, como o bispo disse? Porque nós viemos de lá. Verdade.
A gente tem o costume de falar que a nossa origem são os nossos pais, nossos antepassados. Não. A minha origem, a sua origem é Deus. É do céu. É do céu. Ele falou, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Legal. Então, assim, por que o nosso espírito anseia voltar para Sião? Porque nós viemos de lá. Aleluia. Aleluia. Quem pegou isso aí, gente? Você não é daqui. Sabe, às vezes hoje você vê pessoas que estão na igreja e às vezes tem pessoas que estão vivendo uma agonia, uma guerra, uma luta, uma coisa. Sabe o que Deus está falando com você? Volta para Sião. Volta para Sião. Quem está pegando aqui, gente? Bispo, é que nem um peixe fora d'água. Como é que ele vai ficar, meu irmão? Vai faltar oxigênio, vai ficar se debatendo, vai ficar doido. Tira um peixe da água, ele está quietinho ali assim, ó. Aí põe ele fora d'água. Ele vai começar a se bater, ele vai começar a se debater até morrer. E sabe o que Deus está querendo? Bota o peixe na água. Deus está dizendo, volta para Sião. Acessa os lugares que você não está mais acessando. Por que você está depressiva? Por que você está aí não conseguindo dormir à noite? Por que a tua alma está te agoniando, te levando essa pessoa, esse desespero de alma? Porque você não está mais indo para Sião. Você não está acessando mais esse lugar. E olha o que eles vão dizer, ó. Nos salgueiros que lá existiam, primeiro ele diz, sentávamos ali a chorar com saudades de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Fala pro irmão que está do teu lado, não pendura chuteira não, meu irmão, fala aí. Não pendura chuteira não. Amém, gente? Clima do Copa do Mundo. Não pendure a chuteira, não pendure a harpa. Tem gente pendurando as harpas, tem gente que já pendurou. Já não ora mais, já não louva mais, já não busca mais. Desistiu, pendurou, deixou lá. Tem gente que tocava e já não toca mais. Os instrumentos estão como? Eu conheço pessoas que têm um monte de instrumento, mas os instrumentos estão tudo o quê? Pendurado, guardado, se acomodou. Aí sabe o que ela sente? Ela olha aquilo ali, aí fica, nossa. E por que não volta? Por que não larga aquilo que está te escravizando, que está te prendendo? Por que não abre mão daquilo que está te levando para longe de Sião? Porque existem coisas que você hoje está fazendo que estão levando você para longe de Sião. E que eu preciso abrir mão. E que eu preciso tomar uma posição. Para encerrar, ele vai dizer: pois aqueles que nos levavam cativos, ou seja, escravos, nos pediam para entoar belas canções. E os nossos opressores, que fôssemos o quê? Exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra o quê? Estranha. Meu Deus do céu. A King James colocou assim, ó: o inimigo pode forçar os filhos de Deus a tocar seus instrumentos, mas não poderá obrigá-los a serem felizes longe da sua amada terra e da presença, culto no templo do seu Deus. Olha só. Então assim, não há como você ser feliz, meu irmão, fora do lugar que o Senhor quer que você esteja. Quem está entendendo isso? Se você hoje diz: bispo, eu estou tão triste. Bispo, eu não sei que tristeza é essa. Quem conhece gente que está assim? Você fala para ela, fala: estou tão desanimada. Eu estou tão triste. Acho que eu vou sair, eu vou largar tudo. Dá vontade de jogar tudo pro alto. Por quê as pessoas estão assim? Porque estão cativas. Elas não estão mais acessando esses lugares em Deus. Isso pode acontecer com um bispo, pode acontecer com um pastor, pode acontecer com qualquer um, meu irmão. Por isso que nós temos que entender que o Senhor está à procura dos verdadeiros o quê? Adoradores, o que adora Ele em espírito e em verdade. Aqueles que de fato fazem da sua vida uma adoração ao Senhor.
Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, fique de pé, glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.